Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar o que a gente pode esperar do clima, do tempo, onde será que vão ter mais chuvas, que regiões vão ficar mais secas nos próximos dias. Vamos entender tudo isso com o Lanzo Erques Júnior, consultor em clima no agronegócio, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Lanzo Erques, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos falar das condições do tempo dos próximos dias, abrangendo o Brasil de modo geral, porque tem coisas diferentes para vir a acontecer aí. E aí, Lanzo Erques, vou pedir para você já colocar os mapas aqui para a gente. Temos chuvas chegando em algumas regiões, outras nem tanto. Que panorama a gente pode fazer olhando ali para esses 2 dias, dia 14 e dia 15? Aqui no dia 14, nesse exato momento, inclusive, quando a gente conversa aqui, está tendo bastante chuva na parte mais do Tocantins aqui, e tá aquele cenário mais chuvoso no Brasil Central. Teve aquela frente fria que avançou de forma mais rápida nesses últimos dias, até promoveu ali um pouquinho de condição de geada em áreas de Santa Catarina, bem isoladinho mesmo, e aí está predominando esse tempo mais aberto no sul do Brasil. Aí na sexta-feira essa condição se mantém e é justamente a região sul que me chama um pouco mais atenção na questão da dificuldade de chuva ou devido à passagem de frentes frias mais rápidas, está promovendo um dia ou outro só de chuva, então está um pouco mais isolado ali, está mais difícil. O outro cenário que chama atenção, Brasil Central, principalmente lá desde Rondônia, Mato Grosso, Goiás, condição de predomínio de tempo nublado. Então, muito favorecimento aí para ocorrência de chuva, tempo úmido. E desde a última vez que a gente conversou, havia falado da expansão das chuvas de forma mais frequente, volumosa no Matopiba. Nessa sexta-feira, vai ser um dos últimos dias que vai ter essa frequência, esse avanço um pouco mais significativo. Depois disso, ela se retrai novamente, ficando mais na porção do Brasil Central, que é o que a gente vai ver aqui agora no próximo slide, olhando para sábado e domingo. Então, lá no Matopiba, o Tocantins ainda tem uma condição mais para chuva. Aí a gente pode evoluir também aqui para a condição mais na porção do Pará. Mas aí aquele Mapiba já fica mais fraco. Olhando para o sábado, aí aquele outro aspecto que me chama atenção: dias frequentes, nublados, condição aí favorecendo chuva pelo Brasil Central. E o terceiro dia que a gente olha para a condição mais seca nas áreas produtoras aqui do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois, olhando aqui, domingo, é um cenário até parecido, só que a gente vê um sistema de baixa pressão começando a se formar na região sul, Argentina e parte do Paraguai, mas ainda, aí aqui é um ponto que me chama a atenção. O pessoal do sul do Mato Grosso do Sul e desde o norte gaúcho, essa porção mais aqui do Paraná, eu estou vendo um pouco mais de dificuldade da recorrência de chuva por ali, ou mesmo da chuva se distribuir um pouco melhor. Está ficando mais ruim de chuva essa região. Então, isso também costuma estar associado com temperaturas mais elevadas. Os produtores que podem estar nos acompanhando aí, que quiser passar também o seu relato, provavelmente vai estar passando alguma condição mais de deficiência hídrica, começando a querer se instalar, quem sabe, começar a poder chamar de um veranico para essa região mais específica. E aí, olhando para o Brasil Central, mais uma vez, o favorecimento para as chuvas abrange lá, né? Desde Rondônia, esse corredor de umidade que vai até o litoral do Sudeste. E eu havia mencionado a condição lá aqui no Matopiba, as chuvas retrairiam, ficaria mais difícil chover lá, né? Então, final de semana fechando com essa condição. Iniciando a próxima semana, vai ter uma pequena mudança, mas o padrão mais chuvoso no Brasil Central vai continuar. Olhando aqui para segunda-feira, então, nessa porção mais de Mato Grosso, Goiás, é onde fica melhor de chuva. A gente vê aqui nessa região onde continua o favorecimento. E aí no Matopiba, continua um cenário parecido, mas a Bahia passa a ter ali um pouco mais desse da condição de chuva devido à ocorrência principalmente do calor, vai fomentando essas pancadas mais no final de tarde. Então, embora o Matopiba fica ali com um cenário um pouco mais seco de modo geral, a Bahia e sul do Tocantins também, vamos inserir ele, tem uma leve melhora. O que não melhora
essa região aqui que está me chamando a atenção pela dificuldade de chuva. Aqui já estamos indo para o quinto dia consecutivo que eu já falo que ali não é um local que as chuvas estão sendo expansivas, até mesmo chuvas isoladas com dificuldade de ocorrer ali. Mas aquela baixa pressão que está ocorrendo ali entre Paraguai, Bolívia, ela vai evoluir para o Rio Grande do Sul no início da semana que vem. E aí sim, quando a gente vai lá no dia 19, já estamos olhando aí então, né, para terça-feira da semana que vem, vai começar a abranger mais tanto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas seguindo um pouco da dificuldade lá para o Paraná. Então aqui a mensagem que mais me chama atenção na conversa de hoje, em termos de não chuva ou dificuldade de ocorrência de chuva, é para o produtor que está no Paraná. Ali olho com um pouco mais de carinho, pensando na dificuldade da chuva. Vai aqui uma mensagem especial para o produtor que está acompanhando a gente lá do estado. E aí o padrão das chuvas mais Brasil Central continua, e aí volta, essa é outra característica que tem a mudança na semana, a condição de chuva abrangendo também uma topiba. E aí, estou circulando aqui o Brasil Central, na última vez que a gente conversou, lembra que havia uma certa limitação das chuvas sempre ficando mais aqui até de região de Balsas, depois mais para o sul do Maranhão, região de Marabá, no Pará, e mais ao sul. Dessa vez ela está querendo expandir um pouco mais a norte, nas áreas do Pará e até um pouco ali do Maranhão. É um bom sinal para os produtores ali de Rondon do Pará, Dom Eliseu, Paragominas, então é um bom sinal nesse sentido. Aí avançando para meados da semana que vem, quarta, quinta, aquele cenário que eu mencionei, então as chuvas avançando um pouquinho mais, chegando em mais produtores lá do Matopiba. A gente vê esse cenário se repetindo também, indo lá para quinta-feira, né? O Brasil Central, o que chama atenção mesmo, mais uma vez, né, Mato Grosso e Goiás é onde está bastante forte. Minas, São Paulo até que dá uma certa arrefecida, ficando com pancadas mais isoladas. E aí, até que enfim, no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, vemos uma condição de chegadas das chuvas. Mas está vendo que o nosso amigo produtor que está lá no Rio Grande do Sul é que vai ser mais favorecido com essa ocorrência de chuvas. É mais uma frente fria que está dando sinais de que vai passar muito rápido e essa conexão com a chuva na porção mais central do Brasil, ela não fica tão contínua desde aqui do Rio Grande do Sul, ela meio que dá uma falhadinha por aqui, e aí ela passa muito rápido pelas áreas aqui do Paraná. Essa condição a gente vendo para o dia 20, no dia 21 é justamente isso que eu estou mencionando, tá vendo que aí já no Rio Grande do Sul cessa a condição de chuva, e aí no Paraná, se eu voltando um dia na apresentação né, aqui, né, no dia 20, no oeste paranaense, fica bom de chuva, aí indo para o dia 21, ou seja, quinta-feira da semana que vem, aí é a região mais norte e leste do estado que fica melhor. Então, um dia fica favorável numa porção do estado, no outro dia avança para outra região, porque depois disso já volta a ficar mais seco lá no Paraná de novo. Estou um pouco preocupado com nosso colega paranaense. E aí, só para mencionar também no dia 21, ao longo ali do Brasil Central, mais uma vez, principalmente Mato Grosso, Goiás, Rondônia, bastante condição de chuva. Depois eu vou mencionar um pouco do aspecto que está me chamando a atenção nesse favorecimento de dias nublados, úmidos, bastante mormaço nessa região. Fechando aqui a previsão com os últimos 2 dias, olhando já o final da semana que vem. Brasil Central, mais uma vez, com condições boas para chuva, pega bastante áreas produtoras. Lembra que eu mencionei, Guilherme, a chuva chegando mais a norte ali do Pará e Maranhão, aqui, ó. Então, mais uma vez, é um bom sinal que a gente está vendo. Só que lá, sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, foram só aqueles 2 dias de avanço de chuva mais rápido e depois já está retornando essa condição seca de novo. Então, o produtor paranaense ficar um pouco de olho nesse cenário aí. Olhando agora para o dia 23, é até de forma parecida o posicionamento do favorecimento de áreas com estabilidade. Por esse dia, ela dá um pouco de retração aqui no Pará, mas ainda continua com condições ocorrendo pelo metade sul do Pará, de modo geral, e Matopiba, pegando então boa a parte aqui do Brasil Central da de produção e a região sul agora de modo geral que já tem uma certa dificuldade de ter chuvas. A gente vê algumas áreas que tem mais manchadas, eu vou chegar um pouco mais próximo para o colega produtor poder observar, mais associada a pancadas isoladas. Então não é chuva
bem distribuída. É uma chuva que ela pega numa área, parte do talhão, só tem uma área rural que pega, não tem área, muitas áreas recebendo chuva nesse tipo de condição pela previsão. Quando a gente acumula a chuva dos próximos 5 dias, a gente vê esse sinal que eu estou falando, que são os três aspectos. Brasil Central, com muito favorecimento para chuva, persistência durante o dia ali, né? Tempo nublado, isso já pode começar a impactar um pouco em questão de tempo, de luminosidade, para de fato ele conferir uma fotossíntese por mais tempo na planta, e aí ficando também mais úmido, chuvoso. Favorecimento para desenvolvimento de pragas e doenças está bastante diferente do ano passado, que a gente nesse momento ficava brigando com veranico. Exatamente nesse momento a gente passava um veranico com a onda de calor mais forte do ano passado, né, em novembro, mais longo ali dos veranicos. Diferentemente, a gente está vendo persistência por dias nublados e chuvosos. Obviamente, isso muda a condição de planta e operacional do produtor. Então, esse é uma condição diferente. E aquela condição lá do Paraná, que eu tô falando que tá ficando mais difícil, né? Acumulado 5 dias de chuva aqui, pessoal. Então essa área é um pouco mais complicada e o avanço das chuvas retornando mais ou menos, né, para o início da semana que vem para as áreas do Matopiba e chegando até um pouco mais ao norte das áreas lá do Pará, Dom Eliseu, Rondon do Pará. Olhando os 5 dias subsequentes, 19 a 23 de novembro, a chuva ela meio que se expande um pouco, ou ocorre em mais áreas do Brasil, mas principalmente vai seguir ali, né, com volumes mais elevados. O tom que está sendo a canetinha vermelha, às vezes não dá para ver direito, mas eu estou desenhando aqui no mapa, como que ela está abrangendo mais o Brasil de modo geral. E aí, chegando até um pouco mais lá nas áreas então, a norte do Pará, continuando pelo Matopiba, bom sinal para os colegas do Matopiba, e aquela frente fria que vai passar mais rápido pelo sul do Brasil, mas focando em mais volume de chuva no Rio Grande do Sul, chegando em parte de Santa Catarina. Dificulta um pouco ainda a vida do colega paranaense, e eu vou dar um zoom aqui, porque tem algumas áreas que tem mais dificuldade, como a gente vê aqui nos volumes na escala ao lado, para ser mais significativos pelo Pará, pelo Paraná. E aí, olhando agora o último slide, somando todos esses 10 dias de previsão, de acumulado de chuva, é justamente isso que eu falei. Brasil Central muito favorecido, e aí um olhar especial para o colega que está em Rondônia, Mato Grosso e Goiás. Essa área é a que mais me chama a atenção pelo quantitativo, né? A possibilidade de chuvas ali sempre beirando a sua casa dos seus cento e poucos milímetros como predomínio, e obviamente isso, como a gente viu na previsão de dia a dia, tem condição de tempo nublado hoje, amanhã, depois mormaço, mormaço. Umidade mais elevada, mas a temperatura não tão amena, assim, tá um pouco mais amena porque fica nublado, mas ainda o ser humano consegue perceber aquela sensação de abafamento, então isso contribui muito para a proliferação ali dos patógenos, questão de pragas. Então, essa condição chama atenção aqui. Nos 10 dias, não fica ruim um cenário para Pará e Matopiba como um todo. Nas áreas mais ao norte, aqui ainda está um pouco mais difícil. A gente espera condições aqui da zona de convergência intertropical começar a adentrar um pouco mais o Brasil nos próximos meses. Então, já tem melhorado a chuva por aqui. E os colegas que estão aí mais no centro-sul do Brasil, uma atenção especial para sul do Mato Grosso do Sul, o Paraná de modo geral, e daria para inserir também partes aqui do sul de São Paulo, principalmente o pessoal que está em áreas aí canavieiras, partes também de Santa Catarina. Os acumulados aqui nos próximos dias tendem a não ser elevados nem dias frequentes nublados. Pelo contrário, céu mais aberto, por vezes associado a mais com pancadas isoladas. Então, esse é um panorama geral aí da condição de chuva, tanto ao longo dos dias, quanto somando, né, os 10 dias de chuva. E Lazoex, esse período sem chuvas, quando a gente olha ali para o Paraná, para o Mato Grosso do Sul, ele vem acompanhado de temperaturas mais elevadas? Como é que fica a temperatura nessa região que não deve ter tantas precipitações? Vem acompanhado de temperaturas em elevação. Como a gente teve essa passagem da frente fria por agora, de manhã, claro, fica mais frio. Olhando hoje, algumas áreas de Santa Catarina ficaram ali na casa dos seus 6, 5 graus, mas aqui eu vou dar um zoom para ilustrar, né?
mas aqui nas áreas de Bom Jardim da Serra fica mais frio. Mas no Paraná, de modo geral, ali algo próximo dos seus 9, 10, 11 graus. À medida que a gente indo mais ao norte, fica um pouco mais quente. E aí, como agora está bastante seco, tempo bastante aberto, a elevação da temperatura vai ser dia a dia. Então, já indo aqui agora para esse final de semana, né, sexta, sábado, domingo, algumas áreas aqui do oeste do Paraná, centro e norte do Paraná, essa região aqui já vai ficando com máximas ali na casa dos seus 30, 30 e poucos graus. E como a gente mostrou nos mapas ao longo dos dias, 5, 6 dias consecutivos até a terça, quarta-feira da semana que vem, com céu bastante aberto, isso reflete bastante uma subida de temperatura e todo dia subindo um grau, só para dar um exemplo assim, em termos de informação numérica, e até chegar à próxima frente fria, que é aquela rápida que eu mostrei para vocês. Então vai ter subida de temperatura, perda de umidade no ar e no solo, junto com essa condição de tempo mais seco lá para o Paraná, toda essa região que eu mostrei aqui, né? Isso pode trazer reflexo no desenvolvimento das lavouras, né, Lazoex? Eu acredito que vai. Sabe por quê, Guilherme? Ali, o pessoal começou a plantar um pouco mais cedo, que foram aquelas chuvas mais frequentes que ocorreram desde lá do finalzinho de agosto, setembro. O produtor paranaense, ele começou mais rápido. Então, ali, a gente já está falando de um estágio mais evoluído. Estou pensando aqui mais em milho e soja. Então, se ele deve estar aí mais ou menos com um mês e meio de safra, da estrutura da planta, algumas áreas chegando até ali, quem sabe, dependendo do híbrido, próximo da sua metade de ciclo, até um pouquinho mais, por que não? Aquele que começou mais cedo, está precisando de radiação, é verdade. Então ele vai ter bastante sol aí, mas pode ser que complique um pouco na questão de oferta de água para o desenvolvimento da planta. Principalmente aquele produtor que durante essa semana não teve chuva ali, porque foi ficando muito isolado, passou essa frente fria, mas não recebeu chuvas, e vem essa condição agora, se somar esses dois períodos, um produtor que na área dele não caiu chuva, esse rapaz ele já vai começar a falar que eu estou passando um veranico ou um pequeno período de estiagem aqui na minha propriedade. E por outro lado, Lelanzoex, pessoal lá do Mato Grosso, Goiás, não vai faltar chuva, mas pode faltar luminosidade e até influenciar ali em desenvolvimento de doenças, né? Exatamente. E aqui a gente olha bem nessa região aqui, né? Eu vou colocar mais ou menos de Querência até Paranatinga, Primavera. Essa região em especial, mas a gente pode colocar uma visão mais geral por todo o Mato Grosso e áreas também do Goiás, porque as escalas ali, a gente vê aqui na condição de cor, em volumes mais significativos. A gente já está vindo de um novembro bom de chuva, eu vou falar para essas regiões aqui, algumas áreas já chegando próximos da média, e eu até poderia dizer que para o Brasil Central, condição de veranico para novembro, a gente pode praticamente extinguir, não deve acontecer nessa porção mais central do Brasil, né, diferente da condição lá do Paraná. Esse pessoal aqui pensando em aplicação de defensivos, que o solo está muito encharcado, não consegue de repente passar o maquinário, acaba tendo que contratar uma pulverização ou por drone, avião, por drone. Por vezes pode complicar um pouco a questão do operacional, se a área for muito grande, né, demora e perde a fase da aplicação. Pelo avião, acaba tendo um pouco mais ali a questão do custo operacional para ele, de repente não estava na conta esse custo. Então, isso são os aspectos que, de repente, podem elevar um pouco mais o custo de produção, o clima favorecendo em termos de condição de chuva para ele, mas propiciando também o desenvolvimento de doenças e dificultando na parte do manejo do operacional. E aí, Lanzoex, para a gente encerrar olhando um pouquinho lá para o Mato Piba também, aquela região que tinha mais dificuldades para receber essas chuvas, né, a gente vê nesse mapa aí dos próximos 10 dias, vai se estendendo um pouquinho mais para norte essas precipitações, né? Já vem melhorando. Inclusive, desde a última vez que nos falamos, tivemos aqui a parte de previsão que houve aquela expansão de chuvas pelo Mato Piba. Teve também a ocorrência de algumas chuvas isoladas aqui pelo Pará, mais norte do Maranhão, mas ainda foi um cenário um pouco mais fraco. Esta daqui está mostrando uma expansão um pouco mais a norte, então pega boa uma área produtora que tem, né, aqui mais no norte do Pará.
está avançando mais e está ficando mais frequente e volumosa. Então, aquilo que eu já mostrava para vocês em termos de Mato Piba de modo geral, somente Tocantins, eu agora também estou enxergando para as áreas chegando um pouco mais a norte do Pará. Provavelmente, os produtores dessa região aqui, que ainda estão um pouco inseguros com relação à frequência da chuva, ela deve ser mais favorecida nesse período agora e o pessoal deve começar trabalho de campo, os que não começaram ainda, né, que são poucos que eu sei que tem nessa região que começaram, devem começar a partir aí agora, vamos colocar de meados da semana que vem até ali pelos dias 20 e poucos, devem começar. Aquela área que está com um pouco mais de palhada, receber um pouco mais de chuva, devem começar os trabalhos por ali também em termos de plantio. Lanzoex, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses mapas, essas expectativas de chuvas. Se você quiser deixar mais algum recado, trazer aquele destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu chamaria atenção, Guilherme, como que o Paraná, que largou o plantio, começou as condições mais cedo, pode ser talvez o estado que faça um pouco em termos de diferença, já que uma vez que é um estado muito produtor, em termos até de, quem sabe, um pouco na precificação, o pessoal vai começar a rodar um pouco mais de roça, o produtor vai mandar vídeo para vocês aí falando que a condição está um pouco mais difícil, está precisando de chuva. Ali é o que chama um pouco mais atenção. O produtor, como a gente mencionou aqui do Mato Grosso, essa região mais central, eu falo, né, para os meus clientes, olho no peixe, olho no gato, porque eu sei que o clima está favorecendo você aí, mas o São Pedro não está querendo desligar a torneira por aí. Então, isso pode dificultar um pouco nessa questão de custeio, porque você está tendo chuva, mas está tendo chuva demais. Então, você vai produzir bastante, mas talvez você acabe gastando muito com essa questão de fungicida, ou até mesmo com uma doença que acabou perdendo um pouco a mão ali no controle, diminuindo um pouco a produtividade. E aos colegas que estão lá no Matopiba, por fim, essa região mais aqui de Paragominas até Rondon do Pará vão ter um cenário mais favorável para começar os trabalhos de campo, uma vez que os que estão aqui mais ao sul de Balsas, região de desde Urubici aqui no Piauí, toda a porção mais do Piauí e oeste da Bahia já começaram, porque as chuvas tiveram aquela segunda rodada. Vai ter mais uma que vai favorecer essa uma nova rodada de chuvas para não deixar muitos dias ali seco, para ser configurado numa questão de veranico. Então, de modo geral, eu vejo uma condição boa para o pessoal, com exceção do Paraná, que eu estou um pouco mais preocupado. Lanzoex, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas expectativas, essas previsões do clima para as regiões brasileiras. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. O Lanzoex Júnior, consultor em clima no agronegócio, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as expectativas de chuvas para os próximos dias, com atenção para Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, que podem ter um período mais seco e quente nos próximos 10 dias, e isso inclusive trazer algum prejuízo para o desenvolvimento dessas lavouras, especialmente lá para o oeste do Paraná, que foi a região que plantou primeiro, se aproveitou de uma chegada mais cedo das chuvas, pode ter dificuldades para o desenvolvimento das lavouras nessa região. Por outro lado, faixa mais central, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, tendo muita chuva, acumulados de mais de 100 milímetros, algumas áreas chegando próximos aos 200 milímetros nesses próximos 10 dias, e aí isso pode também trazer dificuldades com esse clima mais nublado, falta de luminosidade e dificuldades para realizar os trabalhos de campo, aplicações de defensivos, que nesse período chuvoso é bastante importante, os fungicidas, pode ficar mais difícil até de repente incrementar um pouquinho o custo de produção com a necessidade de utilizar essa aplicação via aérea, já que o solo deve ficar bastante encharcado e dificultar essa entrada nas lavouras. Por fim, o Lanzoex também destacando um cenário lá para o Mato Piba, onde essas chuvas vão se mantendo, vão até expandindo um pouco mais para norte, chegando em áreas do norte do Pará, se expandindo mais pela Bahia, por Tocantins, Piauí e devendo ter mais condições de chuvas para aqueles produtores que ainda não conseguiram começar os seus trabalhos de plantio dessa nova safra 24-25. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.